gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Mina comprava livros. E se você me viu no Instagram, ou me segue no Instagram, na verdade, você viu que eu comprei no domingo à tarde esse livro aqui, porque o Rafa vai autografá-lo no dia 20 de março, aqui no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa de Botafogo. E eu ia comprar na pré-venda, acabei não comprando e comprei-o ontem na leitura. Vou colocar o link aqui na caixa de descrição. Por favor, se forem comprar, compre pelos meus links, se for na Amazon, porque eu recebo aquela maneira. Comissão, vocês não pagam nada mais por isso e apoiam meu trabalho. Eu vou comentar sobre esse livro sem spoilers e depois eu vou entrarei nos spoilers, tá, Gerúndio? Entrarei nos spoilers, porque esse livro me deixou assim... E assim, é chovendo molhado dizer o quão o Rafael é brilhante na sua escrita. Eu, pra mim, sigo achando Suicidas o melhor livro dele. Apesar de já ter lido todos os outros, eu acho que tem cada um deles... tem os meus favoritos, né? Enfim, mas em cada um deles tem uma coisa que me chama muita atenção, que me prende. E ele trabalha de uma maneira que ela chega... Por muitas vezes, alguns trechos são incômodos, são um soco na boca no estômago, são a vida real. O pior do ser humano. E isso incomoda. Eu já ouvi por muitas vezes quando eu falo que eu gosto do Rafael Montes, eu falo assim, eu adoro a escrita dele, para mim os melhores autores que tem, eu sempre leio tudo dele. E ainda que eu conheça, ainda que você vai falar, mas é porque você tá falando isso que eu sou amiga dele, eu não sou amiga íntima dele, mas sim, eu conheço, e ele sabe que eu sou, sim, eu já entrevistei, sim, eu já estive com ele várias vezes. Eu acho ele brilhante, eu adoro a maneira como ele escreve. E isso, eu podia morar em outra cidade, não morar no mesmo bairro dele, e eu ia gostar do mesmo jeito. E assim, uma família feliz é uma coisa que mexe muito com a gente, principalmente com mulher. Eu já ouvi falar assim, mas é misoginia o que ele faz, sobre o que ele fala, sobre o que ele aborda. Eu respeito o que o outro pensa, o que o outro sente, mas eu não sinto isso vindo dos textos dele. Eu acho que, pelo contrário, são um alerta para toda a maldade humana. E eu entendo que, por ele não ser mulher, né, outras mulheres podem se incomodar entendendo que ele só faz a maldade com a mulher. E eu não vou tirar o direito, ou o motivo, a razão dessas pessoas de não curtirem. Eu acho que cada um tem uma experiência com a leitura e com escritores. Mas eu, mais uma vez aqui, reitero de que eu amo a forma como ele escreve. Mais uma vez, Uma Família Feliz foi um livro que eu peguei e eu não consegui parar. E, gente, eu não consegui parar mesmo. Eu lia à madrugada, eu li no intervalo do trabalho, eu li quando acabou o expediente, eu não conseguia parar, eu devorei. Tinha muito tempo que eu acho que eu não devorava um livro desse jeito. Eu peguei A Noiva, que eu adorei, mas A Noiva era outra vibe. Esse aqui é muito pesadinho. Vamos lá sobre o que é essa história. A gente vai ter uma família que mora na Barra da Tijuca. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, a Barra é um dos locais aqui onde o pessoal mais rico mora, né? Lógico, tem locais mais humildes e tal, mas o pessoal mais emergente sempre gosta de morar na Barra. Até porque lá, como é um local que demorou muito a ter construções, né? Foi um dos últimos locais a terem os terrenos vendidos. Os locais têm muitos condomínios lá. O bairro tem muitos condomínios. Condomínios esses que são fechados, com segurança, que tem loja dentro, um mini shopping, supermercado, tudo. E é nesse condomínio, né, dos sonhos de qualquer família que mora no Rio de Janeiro, perante toda essa violência que a gente enfrenta, que vive a família feliz dessa história. Ela é composta por duas meninas gêmeas de 10 anos, a Ângela e a Sara, por um pai que é advogado chamado Vicente, por uma mãe que é a Eva, que se descobre grávida e que vai ter o Lucas. E eles vivem ali, então, aquela vida. Ela trabalha, mas não ganha muito. Ela faz bebê reborns, que é aquele bebê que é igualzinho um bebê de verdade. Muita gente acha aterrorizante, como eu, e outras pessoas acham magnífico, belíssimo, e uma obra de arte, e colocam no quarto olhando para a pessoa. Bom, o que vai acontecer nessa história, e que aconteceu também essa semana que passou, é que a Companhia das Letras mandou como ação de marketing o último capítulo, como se fosse um engano para todos os parceiros, e depois o próprio Rafael Montes publicou nas redes dele o último capítulo, que é o 30. E com isso, muita gente achou que isso era um vazamento, um erro de alguém do marketing, que ia ser demitido. Eu cheguei a receber de uma amiga, ela falou, Rafa, o que você acha? Eu falei, gente, eu acho que se for verdade, o Rafael vai ficar pé da vida. Se for marketing, a gente vai saber.
E quando ele postou na rede dele, eu tive certeza de que era marketing, porque ele estava dando o link do capítulo vazado. E ninguém ia dar um link de capítulo vazado. É porque a história começa no capítulo 30. Então, esse último capítulo, a gente sabe como termina, mas não sabe como chegou aquilo. Isso não estraga a história, pelo contrário. Então, a gente vai ter ali uma mulher que está numa situação desesperadora. Ela pode ou não ter cometido assassinatos, ela pode ou não estar tomando ali uma atitude drástica. Eu vou deixar no ar e depois eu vou explicar porque eu tô fazendo isso. Então a gente volta para entender quando ela engravidou, quando ela foi mãe, como é que foi essa escolha, se essa escolha foi dela ou não. E a gente entra aqui num terreno muito perigoso, onde a gente precisa pisar com ovos, porque nem toda mulher tem sonho de ser mãe. E nem toda mulher entende o que é ser mãe depois que é mãe. Rafaela, você não é mãe, como é que você tá falando isso? Eu tenho mãe. Eu tenho primas que são mães, eu tenho amigas que são mães, eu sou rodeada, eu tenho mais pessoas ao meu redor que são mães do que pessoas que não são. Então, assim, eu sou a minoria da minoria. Ainda mais por ser hétero e casada. Então, assim, eu sou muito minoria. E isso não foi uma escolha minha, eu sempre falo que é a escolha de Deus. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa entender que essa mulher está passando por um momento delicado, onde ela tá, depois de ter a criança, ela tá num puerpério, ela pede ajuda do marido e o marido tá muito focado no trabalho dele. O marido gosta de gastar com outras coisas e ela fica meio que em segundo plano, né? Ele é mesmo que aquele cara que quer esbanjar, que ele tem um apartamento no melhor lugar, que a família dele, as filhas estudam na melhor escola, que ele tem filhas meninas maravilhosas, gêmeas, e mais um menino que veio no caminho. Os pais dele são os pais super legais, que compram várias coisas para os netos e mandam entregar na Amazon, estão sempre viajando, são casados até hoje. E ela tem uma família muito diferente, ela teve um trauma muito diferente na família dela. E ele é extremamente incompreensivo com ela em várias situações. Que aí eu não vou entrar no mérito para não ser spoiler, tá? Eu não sei até onde vocês vão achar que é spoiler. Dito isso, deixa eu ver se isso aqui tá até tá. Aqui diz que o mundo dela vira de cabeça para baixo após estar grávida. Pois é. Porque após a criança nascer, vão acontecer algumas coisas muito bizarras na vida dela. E ela vai se perguntar se ela tá enlouquecendo, se alguém está fazendo isso, ou se ela não entende mais quem é de confiança ali no seu ciclo de amizade, que é muito pequeno, que é daquele condomínio. E ela não tem uma babá, que era o sonho da vida dela, mas ela tem uma faxineira que vai ali, sei lá quantas vezes na semana, e que é uma pessoa que é de confiança dela. Quando esse mundo dela vira, ela já não sabe mais se ela é uma boa mãe, se ela tá fazendo o que acham que ela está fazendo, se ela está ficando louca e achando que algumas pessoas estão fazendo o que ela está fazendo, ela precisa de ajuda. E é nesse momento que tem essa virada de chave, que a gente entende que nem tudo que parecia pode ser que seja. O Rafael engana a gente brilhantemente. Eu acho que tudo que a gente poderia pensar, eu não consegui pensar que foi isso. Ainda que, talvez seja um spoiler, existe um filme muito famoso que não é exatamente o mesmo final, mas lembra. Vou deixar no ar. E aí, quando eu entrar no spoilers, eu falo. Eu tô com 8 minutos aqui, 40, vamos ver. Bom, a minha nota pra esse livro é de que ele é excelente. Eu não tenho outra nota pra dar, porque ele é absurdamente bom. Ele me tirou de uma zona, assim, de uma ânsia de, meu Deus, eu preciso descobrir, meu Deus, o que tá acontecendo com essa mulher? Meu Deus, que final é esse? Opa, quero mais. E aí, eu vou dar 5 estrelas por tudo isso, mas eu também acho, pra quem comentou, eu vi algumas resenhas e alguns spoilers aí pela vida, Twitter, na verdade, dizendo que algumas coisas ficaram faltando explicação. Será que o Rafael vai fazer uma continuação? Saberemos. Eu vou perguntar pra ele dia 20, que eu devo estar com ele lá no evento, né? A gente pergunta. Bom, se eu conseguir sair do trabalho a tempo pra poder ir lá, porque as filas dele são aquelas filas de aniversário Guanabara, né, gente? Não termina nunca. 5 estrelas. Então agora eu vou entrar nos spoilers. Se você ainda não leu o livro, pausa, porque eu garanto que vale a pena ler e ter todos os... para não estragar a experiência de vocês. Isso aqui agora é com quem leu, pra gente comentar aqui nesse canal, tá bom? Que nem eu gosto de fazer. Bom, Uma Família Feliz, todo mundo já sabe também que virou um filme com a maravilhosa Grazi Massafera, com Reinaldo Gianecchini. O filme deve estar para estrear em abril, mais ou menos.
Ele foi apresentado pela primeira vez, se eu não me engano, no Festival de Gramado do ano passado. Eu não tive exatamente a visão da Grazi Mazzafera e do Reinaldo Giannichini nessa história, mas como são dois grandes atores que eu curto muito, tenho certeza que é quase certo que eu vou amar esses dois nessa família que de feliz só tem as aparências. Primeiro ponto é que a Eva já entra nessa história sendo a segunda esposa. A primeira esposa, Alice, morreu misteriosamente. Principalmente para Eva, que nunca questionou muita coisa, que entrou nessa família com duas gêmeas, a Sarah e a Angela, que ela toma conta desde os 7 anos, e que ela não tem muita informação e nunca se interessou muito em saber sobre a vida ou como morreu, insistiu muito em saber sobre como é que perdeu a vida a primeira esposa de seu marido. Seu marido é um homem que ela é extremamente apaixonada por ele, mas é ele que manda na casa, principalmente porque ele coloca ali o dinheiro. E para ele colocar o dinheiro, ele ordena as coisas. Ela nem sabe explicar pra gente se foi ele que... Foi um desejo dele que ela engravidasse, porque ela aceitou de boa parar de tomar pílula, ou se foi um desejo também dela ser mãe. E ela só vai raciocinar isso quando ela começar a sentir tudo que uma grávida sente e quando principalmente a criança nascer e o Lucas, que é o filho dela, o único filho biológico dele com ela, for uma criança muito chorona, que dê muito trabalho para ela. Ela tem uma espécie de depressão pós-parto, que nunca é diagnosticada totalmente. E começam a acontecer algumas coisas estranhas. Por exemplo, a criança começa a aparecer machucada. E aí ela começa a se questionar se não é a única pessoa que trabalha na casa e que a ajuda, que é a faxineira. Afinal de contas, babá, ele nunca tem dinheiro, mas ele tem dinheiro para usar o último iPhone, para dar iPhone para as filhas gêmeas, para pagar um apartamento caríssimo, para colocá-la nas melhores escolas do universo, para andar com roupas super caras, para ter o melhor relógio, mas ele não consegue arranjar no dinheiro dele, no salário dele, uma grana para pagar uma babá para a mulher que está sobrecarregada. Ou seja, um desquerido esse, né? Ok. O que vai acontecer depois é que a gente passa a se perguntar se realmente, pela relação que ela teve com a mãe dela era alcoólatra, batia nela, e ela tem uma casa que ela não deseja visitar, que a mãe dela deixou de herança para ela. Esse marido também bem sensível, cobra dela o tempo inteiro, que eles só estão sem grana porque ela não teve tempo de Natal na casa, que ela recebeu de herança, para vender tudo e se desfazer daquela casa. Ela vai acabar tendo que ir para lá num momento muito tenso, onde ela vai ser acusada de ter agredido, espancado as duas meninas. As duas meninas, que não são filhas dela, mas que ela nunca disse que não era, só diz no psiquiatra que a gente fica sabendo, um psicólogo, elas aparecem totalmente machucadas. E aí que começa a se desconfiar se a Eva é ou não uma pessoa com dupla personalidade, que tá batendo nas meninas, que tá agredindo o próprio filho, por raiva do tipo de vida que leva. E aí também que o Rafael vai enganar a gente, porque a gente começa a desconfiar se não é ela que está fazendo ou se não é ele que está fazendo de novo a mesma coisa que fez com a primeira esposa. Afinal, a primeira esposa desapareceu misteriosamente e quando ela vai buscar por respostas a Eva, a gente descobre, olha só, a ex-sogra dele diz que não vê as crianças, que não tinha um bom relacionamento também, parece muito a história da própria Eva com a mãe, e que inclusive a filha também tinha comentado que as filhas tinham se machucado com 7 anos. Seria esse pai um abusador? Seria a Eva uma dupla personalidade que tá batendo nas crianças fingindo que não tá sabendo de nada? Pois é. Rafael prepara o final pra gente que é muito, muito parecido. Me lembrou muito, sendo que não é exatamente esse final, do filme A Órfã. E aí eu deixo no ar que vocês descubram o que acontece. Sim, vocês devem ter pescado que provavelmente tem alguma coisa a ver com as crianças. E sim, tem a ver. E é por isso que a história é desse jeito. Porque quem a gente menos desconfia é quem a gente mais deve temer nessa história. A gente também tem ali uma vizinha que vive de aparências e uma cena de racismo bem forte que ela não percebe como toda mulher rica e privilegiada, de que diz que as pessoas que trabalham em sua casa são da sua família, mas quando qualquer coisa acontece, um relógio some, alguém é agredido, a primeira pessoa que elas desconfiam é exatamente essa que é da família. Brilhantemente, Rafael coloca isso na história mais uma vez e eu não tenho nada a comentar que não seja que foi maravilhoso esse final. Só uma coisa, eu fiquei me perguntando, e talvez você também, se o pai sabia disso.
Afinal de contas, a gente não fica sabendo se o pai estava envolvido ou não, e se amava tanto aquela menina que passava pano pra ela. Ele sabia dessa história? A gente não sabe. A mãe, antes de morrer, descobriu isso e foi mesmo ela quem matou a mãe? A gente sabe o que ela fez depois, mas isso aí fica meio no ar. Eu não sei se vai ter uma continuação ou não, mas isso não estragou a minha experiência com essa história. É terrível, mas não é terrível de ruim, é terrível de bom. Cruel, daquele jeitinho que o Rafael sabe escrever. Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu cada página que eu li. É isso. Tchau!